Eu me chamo Michelle Haddad, sou dirigente do Espaço Florescer, um centro holístico universalista de Brasília, sou terapeuta e médium. E hoje vamos dar continuidade à série Tipos de Médiuns e falar de um tipo não muito comum hoje em dia, como antigamente, que são os médiuns de efeitos físicos. E dentro das classificações que existem, eu irei falar de um fenômeno mediúnico muito doido, que eu conheci bem de perto, que com certeza você já deve ter ouvido falar. Se liga aí, que a educação mediúnica já está começando. O vídeo de hoje é o segundo da série, então se você não assistiu ao primeiro, eu vou deixar o link na descrição para você assistir também, porque vale muito a pena conferir, tá bom? Mas vamos agora para os estudos. Kardec classificou a mediunidade das pessoas em dois grupos, a de efeitos físicos e a de efeitos inteligentes, ou seja, objetiva e subjetiva. Ele diz que a mediunidade é sempre total, isso é, quem possui um tipo tem todos os outros. Isso é um fato que a gente consegue perceber com mais facilidade nos médiuns mais bem desenvolvidos. Mas, em geral, existe a especialização mediúnica, ou seja, o médium tem uma faculdade mais dominante, enquanto as outras permanecem ali mais quietinhas. O que não quer dizer que elas não existam. Um ponto a mais para você se dedicar aí ao desenvolvimento, porque assim você vai descobrir qual é a sua faculdade mais dominante e quais estão mais adormecidas, e quem sabe até você consegue despertá-las, né? Mas vamos lá, a mediunidade de efeitos físicos é aquela que possibilita a ação material dos espíritos e inclui aí uma gama de fenômenos interessantes. Agora, o objetivo principal deles é geralmente mostrar que eles estão ali, naquele local, é comprovar que existe um mundo espiritual. Isso era muito comum, principalmente no início do espiritismo, que faz todo sentido, né? Afinal, o plano espiritual queria mostrar que ele existia. Então, por isso que antigamente era mais comum se ver médiuns desse tipo do que nos dias de hoje. E também porque, infelizmente, a vaidade, o ego, né, é algo muito comum de despertar nas pessoas quando se tem esse dom. E aí vocês podem imaginar também por que ele se vê pouco hoje em dia. Se com o que a gente já conhece, muitos caem, imagina se fosse cheio de médiuns de efeitos físicos por aí. Então, geralmente, os que são, eles não costumam revelar que são por esse motivo. A não ser quando a coisa extrapola mesmo e não tem mais como se evitar. Ou quando é necessário para um trabalho em prol de um bem maior, ou em prol da comunidade. De acordo com Allan Kardec, os médiuns de efeitos físicos, eles são divididos ou classificados como... Bom, gente, eu vou ler porque ninguém é obrigado a ficar decorando nome difícil, palavra difícil, tá? Mas vamos lá. São os tiptólogos, são os que produzem ruídos e pancadas. Nós temos também aqueles motores, que são os que movem objetos. Tem o de translação e de suspensão, que são os médiuns que têm capacidade de levitar as coisas. Olha que incrível! Tem os de efeitos musicais, eles tocam composições em instrumentos musicais sem contato. Nós temos também os de aparições. Esse médium, ele consegue provocar aparições de espíritos para que todo mundo possa ver. Incrível, né? Nós temos também os de transporte. O que é o médium de transporte? Ele auxilia o transporte da matéria de um local para o outro, ou seja, de um objeto de um local para o outro. Geralmente, a gente usa esse termo errado por aí. Até eu, às vezes, falo isso, tá, gente? Que aquela pessoa, um médium de transporte, é utilizado esse termo para trabalhar com desobsessão. Mas isso está errado. Se a gente for assim, ao pé da letra, pela doutrina, não é esse o nome que a gente utilizaria. Mas acabou sendo, não sei porquê, se vocês me perguntarem porquê, eu não vou saber dizer. Mas acabou sendo muito comum se falar que o fulano é médium de transporte, ou seja, porque ele consegue trabalhar com desobsessão ali, de encaminhar, né, os irmãozinhos e tudo mais. Mas esse termo está errado, utilizá-lo dessa forma, ok? Nós temos também os médiuns noturnos. Os noturnos são os que costumam produzir fenômenos só à noite. Simples assim. Aí temos os aportes. Bom, os aportes eu vou falar sobre eles mais no finalzinho do vídeo, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre eles. Mas eles têm a capacidade de introduzir objetos
como é que eu vou te dizer? Em locais que assim, estão completamente fechados e eles conseguem fazer aparecer um objeto dentro de uma sala, por exemplo, toda lacrada, o objeto aparece lá. A gente vai falar sobre eles mais no final do vídeo. Fica aí. A gente tem também os médiuns curadores. Bom, os curadores, como o nome já diz, eles têm o poder de curar, né, e de aliviar as doenças físicas das pessoas. Nós temos também os excitadores. Nossa, esses são incríveis. O que eles fazem? Os excitadores, eles têm o poder de desenvolver em outras pessoas, através da sua influência, outras pessoas conseguem escrever, sabe? Ter a faculdade de escrever. Louco, né? E nós temos os pirogênicos. Os pirogênicos, eles são aqueles que conseguem produzir fogo espontaneamente, combustão espontânea. Haha, minha colinha valeu, tá vendo? Não, gente, não tem a menor condição de decorar nomes desses de físico, então vamos combinar, né? Agora, além desses, existem muitos outros. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu falei, são muitos. Então, fica difícil ficar citando todos, tá? Então, hoje a gente vai falar só por alto mesmo de alguns aqui, tá bom? Os médiuns de efeitos inteligentes ou subjetivos, nós vamos falar também mais a fundo no próximo vídeo. Hoje a gente vai ficar só nos de efeitos físicos mesmo, como eu já falei. Mas, para vocês saberem, esses tipos são os audientes, os falantes, os videntes, os inspirados, tem os que têm pressentimentos, tem os proféticos, tem os sonâmbulos, aqueles pintores, desenhistas, músicos, os psicógrafos, que a gente já é mais conhecido pela gente, dentre outros que a gente vai estar falando num outro vídeo, tá bom? Só para vocês saberem mais ou menos quais são. Mas vamos continuar o estudo de hoje. Mediunidade de efeitos físicos. Podemos dizer que essas seriam formas diferentes de comunicação mediúnica e hoje a gente vai citar algumas delas através de um fenômeno muito interessante que eu conheci bem de perto. Que vocês sabem, né, gente? Vamos combinar. Que eu estou sempre falando das minhas experiências aqui nos vídeos e dessa vez não seria diferente. Então, esse fenômeno que eu conheci ele muito bem de perto e eu quero falar dele porque ele acaba reunindo nele só um conjunto desses efeitos físicos. Mas já eu falo. Mas, Michele, o que é essa mediunidade de efeito físico? Como que esse processo ocorre? Como que isso é possível? Bom, essa mediunidade ela só pode se manifestar nos médiuns que forem dotados desse dom mediúnico, dessa capacidade mediúnica capaz de produzir efeitos materiais ostensivos. Como eu já falei, o objetivo é o quê? É de chamar a atenção da incredulidade humana para a existência de espíritos e do mundo invisível. É como se a missão desses médiuns fosse essa. E aí eles produzem fenômenos materiais, como coisas que se movem, quebram, explodem, ruídos, pancadas, objetos que se movem, etc. Essa questão sobre se os espíritos podem ou não interferir no mundo material, ela sempre levantou muita polêmica nos meios religiosos. Então, para poder falar desse assunto com segurança e propriedade, o Espiritismo reuniu uma série de estudos, tá, gente? E comprovações que apoiam essa tese. Então, eu não estou falando aqui de nenhum achismo, tá? Foram feitos estudos e comprovados esses efeitos. Então, se você pesquisar, vai encontrar muita coisa sobre o assunto por aí, eu tenho certeza. Mas como isso é possível, Michele? O que acontece? Bom, embora os espíritos vivam num mundo semelhante ao nosso mundo material, os espíritos no mundo espiritual não têm acesso direto à matéria, porque falta um detalhezinho básico, corpo. Sem ele é impossível que os espíritos consigam se manifestar visivelmente aqui entre nós. Então, para que isso possa acontecer, é necessário haver uma ligação entre os dois planos. E é então que aparece a figura do médium, de efeito físico, que doa um certo tipo de fluido aos espíritos, denominado fluido magnético. E esse tipo de fluido somente as pessoas encarnadas possuem. Agora sim, diferente de outros tipos de médiums que conseguem ter controle sobre as suas faculdades mediúnicas, o médium de efeito físico ele não tem como controlar a sua doação de fluidos para o mundo espiritual. Então a transmissão fluídica ela acontece instantaneamente e na maioria das vezes o médium nem percebe que está doando o fluido. E aí, através desse fluido que tem dupla natureza, ou seja, ele atua tanto no plano espiritual como no material, o espírito tem condições de se manifestar diretamente na matéria.
Alguns cientistas chamam esse fluido de ectoplasma, acho que é um nome até mais comum para os nossos ouvidos. Portanto, os espíritos só conseguem mover objetos, provocar ruídos ou ficar invisíveis aos encarnados quando estão de posse de ectoplasma. Para que isso aconteça, é necessário que haja por perto da manifestação do fenômeno algum médium de efeito físico. Ele não precisa estar no local exato em que ocorre o fenômeno não, tá, gente? Mas precisamente ele vai estar com certeza nas redondezas. Os espíritos, eles conseguem perceber aqueles que têm essa condição de doador e eles se aproveitam disso. Então, o espírito é a causa e o ectoplasma é um instrumento. E como eu já falei, esses tipos de efeitos físicos, eles eram mais comuns no começo, quando se queria muito provar a existência do mundo invisível, quando ainda era um tabu esse tipo de assunto. Então, hoje em dia, é mais raro se ouvir falar disso, mas ainda existe. Quem assistiu o primeiro vídeo que eu fiz da educação mediúnica vai lembrar de eu falando que minha mãe era uma médium muito ostensiva, que a gente vivia passando por fenômenos estranhos em casa, vocês lembram? E também vai se lembrar que eu falei que eu também era, que eu acabei descobrindo que tinha mediunidade muito ostensiva, lembra? Pois é. Então eu quero falar aqui agora de um tipo de fenômeno físico que eu conheço muito bem, porque eu vivi bem de perto, porque eu sou médium de efeitos físicos. Algo que nem minha família sabia, ficou sabendo agora há pouco tempo, porque eu resolvi gravar esse vídeo. Eu carreguei isso calada comigo por muito tempo, por N motivos que não interessam, não importa. Mas o principal era porque eu me sentia uma aberração, né, cá entre nós. E quem me conhece sabe também que eu não costumo mesmo falar muito sobre as minhas capacidades mediúnicas, sobre o que eu faço ou o que eu deixo de fazer nessa área. É algo muito pessoal para mim, eu prefiro trabalhar muito ali nos bastidores, quando o assunto é espiritualidade, e eu fico na minha, quietinha, nunca fiz muita questão de aparecer. Mas a minha missão mediúnica, ela tem me chamado a mudar esse pensamento, e em mais alguns aspectos aí. Então, por essa razão, eu estou aqui expondo um pouco mais da minha vida pessoal para vocês. Porque eu comecei a entender também que as minhas experiências e capacidades, elas podiam ser uma contribuição para as pessoas. E eu confesso que o julgamento dos outros sempre foi algo que me preocupou bastante. Mas graças a Deus eu saí dessa caixinha. E eu espero que cada uma das minhas experiências possam contribuir para vocês positivamente de alguma forma. E esse é o meu objetivo aqui. Mas vamos parar de enrolar, né, e de fazer suspense e falar logo desse fenômeno, que ele acabou se tornando muito conhecido por causa de um filme de mesmo nome. Poltergeist. Pois é, foi por causa do fenômeno poltergeist que eu acabei descobrindo sem querer que eu era uma médium e de efeito físico. As manifestações que aconteciam comigo, elas eram muito espontâneas. Eu não tinha o menor controle sobre elas. Gente, para falar a verdade, eu não tinha nem ideia de que era eu que provocava aquela confusão toda. Então, eu não entendia mesmo. E às vezes elas eram bem chatas, bem complexas. No meu caso, aconteciam muitos problemas de ordem elétrica e eletrônica. Lâmpada que estourava, porta que abria, fechava sozinha. A janela do meu quarto que fechava, eu fechava e ela se abria. Mais um monte de coisa que foi acontecendo, sabe? Coisas do tipo, eu ia acender uma luz, botava a mão no interruptor, tudo fazia estourava, eram umas coisas assim sinistras. O mais forte sempre foi anormalidades na parte elétrica e eletrônica, e às vezes pancadas. E objetos que sumiam também. Mas eu achava aquilo estranho, lógico, mas eu nem fazia ideia do que acontecia. Eu só tinha medo mesmo, fazia ideia de que era eu que provocava aquilo. Mas afinal, Michele, por que você sabe que era com você, que não era sua mãe, já que ela era uma médium ostensiva? Então, para ser muito sincera com vocês, eu por muito tempo achei que fosse com ela, que era algo com ela, que era algum problema com ela. Porque como ela mexia com essas coisas, eu achava que estava ligado a ela mesmo. Eu fui descobrir que era comigo mesma bem depois dos fenômenos começarem. Primeiro porque eu me lembro de ter sido levada para um centro kardecista.
Depois eles teriam ido lá em casa com um monte de aparelhos, que hoje eu sei que são aparelhos radiestésicos que eles estavam usando para medir lá os campos de energia e detectar presenças de espíritos, essas coisas. Quando isso aconteceu, eu já era maiorzinha, eu devia ter uns 10 anos. A nossa antena de TV fazia um ruído ensurdecedor. Fora as lâmpadas que estavam estourando demais, e foi só piorando. E mais um monte de outra coisa que estava deixando minha mãe doida. E aí eu acho que ela chamou umas pessoas lá e eles constataram que isso estava acontecendo porque tinha uma pessoa na casa favorecendo esse fenômeno. E por que eu? Bom, porque existem alguns fatores muito específicos para esse tipo de fenômeno. Primeiro, que sempre eles estão ligados à presença de uma pessoa. E aí, beleza. A quem os estudiosos chamam de epicentro. E segundo, que normalmente essa pessoa se trata ou de uma criança ou de uma pré-adolescente, maioria do sexo feminino, que vive na casa. Provavelmente em atrito com outra pessoa e onde passa por períodos de instabilidade emocional. O que era totalmente meu caso na época. Viver com a minha mãe, gente, não era nada fácil. E eu tinha passado por muitas questões espirituais, perdas significativas para mim. E aí eu acredito que tudo isso fez com que o processo se desencadeasse. Então, ou seja, segundo as definições do espiritismo, o poltergeist surge numa casa ou num local onde existe, supõe-se, uma pessoa capaz de fornecer ectoplasma que propicia o movimento de objetos, médio motor, a produção de ruídos e pancadas, tipologia, as combustões espontâneas, pirogenia, fenômenos de aportes, que a gente vai falar e já falamos hoje. Dizem que geralmente se manifesta no ambiente, dentre as ocorrências físicas lá, chuvas de pedras e outras coisas, mas eu confesso que eu não me lembro disso, das pedras não. Pode envolver também até ataques físicos, luzes que surgem do nada, surgimento espontâneo de água também, além de fogo, vazamentos sem explicação, anormalidade nas instalações elétricas e telefones. Ai, gente, é muita coisa. Estouro de lâmpadas, como eu já falei, ruídos de passos ou de gente correndo, vozes, músicas, gente, brinquedo que funciona sem pilha ou bateria. Acontece. A gente vê às vezes nos filmes, mas existe. E uns objetos que aparecem assim nos lugares mais estranhos, umas correntes de ar assim, do nada, tá tudo fechado, de repente bate um vento. Bom, mas vamos lá. A palavra ela é de origem alemã e significa espírito brincalhão, desordeiro, barulhento. Esse nome é bem popular e nasceu justamente por causa desse monte de fenômeno que ele provoca. O bom desse fenômeno é que, graças a Deus, ele dura pouco tempo. E depois ele se torna mais controlado com o avanço da idade da pessoa. Mas eu percebo que em alguns momentos eu ainda provoco alguns fenômenos físicos. Geralmente quando eu estou sob forte estresse, ou quando eu fico com muita raiva. Coisa que quase não acontece, gente. Eu sou uma santa. E aí, quando eu percebo isso, eu procuro me equilibrar novamente, buscar o meu centro, e então as coisas voltam ao normal. Da última vez, gente, eu queimei um monte de coisa em casa. Ai, os eletrodomésticos que sofrem e o meu bolso também, né? Mas, graças a Deus, são episódios isolados, não acontece mais com frequência como era na minha infância. E já que estou falando disso, eu quero aproveitar para fazer uma observação com relação a esse fenômeno, justamente por causa do que eu acabei de falar. Isso sempre me intrigou bastante. Então, eu procurei estudar, sabe, um pouco mais. Porque, né, óbvio que como todo bom médium que se preza, eu sempre penso que as coisas podem ser na minha cabeça, que eu estou ficando doida. E aí eu vou atrás de algum embasamento científico ou de algo que pelo menos me dê uma explicação, gente, pelo menos um pouquinho plausível para o que eu estou pensando, porque, pelo amor de Deus, a pessoa achar que ela tem a capacidade de fazer uns trem explodir, pelo amor de Deus, vamos combinar. E graças a Deus, eu geralmente não tô maluca. Ufa, eu encontro uma resposta.
E esse também foi estudado pela parapsicologia, o fenômeno poltergeist. E aí lá vou eu falar de novo das minhas historinhas do passado. E quem assistiu meu vídeo deve lembrar que eu comentei que eu procurei um parapsicólogo. Ele disse que eu tinha uma capacidade paranormal muito grande. Lembram disso? Lembram disso? Pois é, foi ele também que me falou da minha capacidade de produzir efeitos físicos. Mas que na época eu confesso que eu nem dei muito crédito. Eu era muito nova, recém-casada, eu não me interessei muito em investigar mais a fundo. E por incrível que pareça, gente, eu apaguei totalmente na época da minha história, da minha memória, quer dizer, a história do que tinha acontecido lá atrás, com os caras lá do centro espírita me medindo com a radiestesia. Eu juro, gente, que eu nem liguei uma coisa na outra. Ou se eu liguei, inconscientemente eu bloqueei, porque realmente eu não me lembro. Eu só lembro que eu fiquei com muito medo. Ele queria até que eu ficasse indo constantemente para lá, que ele ia me ajudar a aprender a controlar isso, mas eu fiquei com medo. Ai, gente, pense no arrependimento. Tá vendo o que o medo faz com a gente? Eu podia agora ser tipo um X-Men, tipo o Dr. Xavier, cara. Pô, deixa eu contar. Por que eu não fui? Mas vamos lá, gente, brincadeiras à parte. Eu tô falando assim porque realmente, olha o que o medo faz, né? Eu poderia ter aprendido tantas coisas, mas o medo me deixou ali, presa numa caixinha, né? Mas vamos lá, o que eu tô querendo dizer aqui é que esse fenômeno ele pode também ser relacionado à paranormalidade da pessoa. E que, segundo eles, ela é uma capacidade inerente que essa pessoa tem, ou seja, nasceu com ela e é ligada a ela de uma forma muito forte. E pode ser involuntária ou não. E que por telecinese ela consegue provocar os fenômenos. Na explicação de uma linha da parapsicologia, eles também citam que os fenômenos poltergeist ocorrem com crianças na puberdade e tal, que estão passando por uma fase de instabilidade emocional. Só que para eles é o inconsciente da criança que libera energia para agir sobre os objetos. O que difere da crença espírita, de que existe um ser ali se aproveitando de fluidos e tal. No mais, eles também chegam à mesma conclusão de que os casos mais comuns de poltergeist são os de objeto que muda de lugar, a questão lá das pedras também, janelas que se quebram, lâmpadas que estouram de uma hora para outra, ruídos estranhos sem uma explicação plausível, e problemas de ordem elétrica e eletrônica. Agora, existe uma outra galera da paranormalidade que concorda com o espiritismo e diz que tem uma influência mesmo de espíritos. Agora, se vocês perguntarem para mim em qual eu acredito que é a teoria que está correta, eu confesso que eu não ia saber dizer para vocês, gente. Agora, nesse fenômeno específico, eu tenho uma tendência a aprender um pouquinho mais pro lado da parapsicologia, porque eu vejo que realmente, gente, quando eu tô com muita raiva, principalmente, cara, ou numa situação assim de extremo nervoso, de estresse, algumas coisas estranhas começam a acontecer. Então, eu às vezes acho que pode ser meio que o meu inconsciente, sabe? Não algo externo. Mas, sinceramente, gente, eu não sei. Porque quando eu era criança, as coisas voavam. Sabe? O recorde era a lâmpada estourar, mas tinha um lustre na minha sala que se balançava sozinho. Eram umas coisas assim bem assustadoras e ficou muito marcado mesmo em mim a visita daquele pessoal do centro, se referindo a uma influência lá de um espírito, de poltergeist, aquela coisa toda. Então eu não ia saber de verdade qual das duas teorias são as corretas. Eu só sei que é bem real. Então, a parapsicologia também tem a sua visão com relação aos aportes, de que o que ocorre ali é algo produzido pela mente. Até a própria doutrina espírita aceita também essa possibilidade em alguns casos. Então sempre fica a questão, quando que é espírito e quando que é mente? Ai, gente, eu não vou saber dizer isso para vocês. Vou ficar devendo essa. Mas que é interessante é. Então, além do aporte, tem o endoporte. O
Quem assistiu o vídeo vai lembrar, o vídeo 1, que eu falei que eram muitos fenômenos, lembra, gente? Muitos tipos, que nem tinha como a gente falar de todo. Pois é. E entre eles tem ainda o endoporte. Gente, que ele é muito mais doido e mais complexo ainda, pois porque ele se refere à introdução de objetos no corpo humano, vocês têm noção? E aí o cara consegue, introduzir um objeto dentro do próprio corpo. Oi? Mas o contrário também acontece, tá? Ele está relacionado, inclusive, esse fenômeno, esse tipo de mediunidade, com as cirurgias espíritas que a gente já viu por aí. Que essa já é mais conhecida, né? Ai, gente, eu fico doida, porque eu adoro esse assunto. Mas para o vídeo não ficar grande demais, eu prometo para vocês que eu vou falar com mais detalhes desses fenômenos físicos, do aporte e do endoporte, no próximo vídeo, ok? Combinado? Pra gente não se perder e desviar tanto do poltergeist, porque eu prefiro fechar ele primeiro pra gente passar para outro. Mas eu citei esses dois para vocês verem que existe uma certa lógica em eu pensar que sem querer eu acabo produzindo certos fenômenos com a força da minha mente, mesmo que involuntariamente. Nossa, Michelle, por que você fez essa cara? Porque, gente, vamos combinar cá entre nós, né? Que seria muito legal a gente poder voluntariamente fazer um negócio tipo assim, cama se move. Ninguém ia me segurar. Não permita que controle você. Ai, gente, a gente faz brincadeira assim, mas esse é o grande problema de quem tem esse tipo de fenômeno. Por isso que eu acho que a espiritualidade parece que parou de mandar uma galera com esse tipo de dom, quer dizer, com esse tipo de fenômeno, com esse tipo de dom. Porque o ego começa a tomar conta, porque as pessoas acabam querendo, se aparecer mesmo, vamos falar português bem claro, em cima dessa capacidade mediúnica, e aí fica um negócio meio esquisito, né? A gente fala assim, brincando, lógico que seria fantástico, que é um negócio bem legal, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Acho que até por isso que eu também nem comentava e nem comento muito sobre isso, sobre essa capacidade mediúnica que eu tenho. Até prefiro não falar sobre ela, para eu não inflar muito, não virar um pavão, você tá entendendo? Eu prefiro ficar aqui quietinha e vou trabalhando ali na surdina, caladinho. Michelle, então quer dizer que se eu começar a ver coisa estourando, porta batendo, é um fenômeno poltergeist na minha casa, é porque eu sou médium de efeitos físicos? Calma, gente, respira. A gente tem que fazer toda uma avaliação para chegar nessa conclusão. Você tem que analisar todos os fatores direitinho, tá? Não quer dizer porque você está falando, ou porque nós estamos falando sobre esse assunto, que agora do nada você vai se descobrir um médium de efeitos físicos. Calma. Só que também não quer dizer que isso seja possível. Talvez porque você esteja tendo mais acesso a informações nesse momento, algumas coisas comecem a acontecer, mas no sentido porque você está mais atento, prestando mais atenção, né? Já repararam, por exemplo, vou dar um exemplo, já repararam quando a gente está querendo comprar um carro? Parece que quando a gente sai na rua, para todo lado que a gente olha, tem aquele carro. Por quê? Porque a gente está focado naquilo. Então a gente tem que também tomar muito cuidado, tá, gente? Para não achar que tudo agora virou uma coisa espiritual, tá? Tem que ter um equilíbrio. Aí é por isso que a gente bate na tecla também da questão do estudo, do ensino, da doutrina, de você se trabalhar mediunicamente, de você frequentar um local que vai te fazer estudo com você, que vai trabalhar você mediunicamente. E aí, com o tempo, com o desenrolar, com o seu desenvolvimento, você vai conseguir ir descobrindo os seus dons, tá? Então, muito cuidado para não ficar também espiritualizando tudo, mas também não ficar racionalizando tudo. Sempre tem que haver um equilíbrio aí, tá? Mas é natural, no começo a gente fica empolgado mesmo, a gente quer, enxergar às vezes muita coisa que às vezes nem tá ali, nem existe, né? E às vezes tem uma coisa que está muito ali evidente na nossa frente e a gente não está querendo enxergar. Mas assim, precisa haver um equilíbrio, tá? A dica que eu dou para vocês é essa: calma, respira, tá bom? E vai buscar o seu desenvolvimento. Só através do desenvolvimento e do estudo, tá? Que você consegue ir desvendando os mistérios. Mas vamos lá. Ai, Michelle, então você está dizendo que quem tem um fenômeno físico tem todos? Não e sim.
Não é com todo mundo que acontece poltergeist. E nem quer dizer que aquela pessoa possua todos os tipos de efeitos físicos que um poltergeist produz. Mas ela é uma pessoa com uma baita capacidade mediúnica, sim. Então, alguns fenômenos que uma pessoa produz podem ser bem diferentes de outras pessoas por causa disso, por causa do tamanho dessa capacidade mediúnica, mas que ela continua sendo diferente de um médium de efeito físico para outro. Por exemplo, teve um caso de uma moça que ficou muito conhecida, não vou lembrar o nome agora, que ela tinha a capacidade da pirogenia, ou seja, ela produzia fogo espontaneamente. Conta a história de que o pai teve um relacionamento extraconjugal e ele saiu de casa e depois a mãe acabou perdoando, ele voltou para casa. E aí, quando ele voltou para casa, os fenômenos começaram a acontecer, porque ela não conseguiu se trabalhar com relação ao que o pai fez, a separação, tudo que aconteceu, e ela ficou com muita raiva dele. Olha a raiva aí. E aí, ela tinha uma capacidade de botar fogo nas coisas, então, e geralmente era onde o pai dela estava por perto. Então, tem uma foto até, se eu não me engano, eu vi na internet uma foto dele sentado no sofá e o sofá pegou fogo do lado dele, assim, umas coisas assim sinistras. Então, por isso que eu falo, eu, graças a Deus, não tenho esse dom de tacar fogo em nada nem nas pessoas. O meu dom de queimar é só elétricos domésticos, eletrônicos, essas coisas. Eu taco fogo nisso, assim, né, tipo, queimo, né, tal, faz o trem fazer pifar. Gente, esse assunto ele é muito complexo, é muito extenso, e se for para se fazer assim num vídeo só, não vai dar. Então eu aconselho vocês a irem atrás de informações, pesquisar, tá? Porque eu falo aqui de muita coisa que eu vivi, de que eu vivo, das minhas experiências, porque eu acho que assim você consegue ter mais propriedade para falar e fica uma coisa mais natural para mim. Mas tem muito mais informação que não tem como falar tudo aqui hoje. O vídeo já tá ficando grande, entendeu? Eu hoje aqui dei só umas pinceladas por cima e tal, mas se você se interessou mesmo, pesquisa, vai atrás, vai procurar entender o que está acontecendo com você, caso você tenha se identificado, porque isso ajuda muito e quebra muita paranoia da nossa cabeça, vai por mim. E no próximo vídeo eu prometo que eu vou continuar a série Tipos de Médios falando ainda dos efeitos físicos, tá? E aí sim a gente vai falar sobre o aporte e o endoporte, prometo. Eu mal posso esperar para a gente se ver na próxima semana, porque eu adoro falar sobre isso. E se você gostou, compartilha, clica aí no sininho, convida todo mundo para seguir o canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você esteja tão empolgado quanto eu fico. Não liga não, gente, porque eu adoro falar sobre isso. É uma paixão que eu tenho muito grande. E eu espero que essa minha paixão passe para vocês também, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo e até lá! E pelo amor de Deus, não vão ficar agora querendo explodir coisas. Por favor.